Oi, gente! Hoje a gente está aqui com mais um podcast de saúde e bem-estar do Campo Grande News. E os nossos convidados é a doutora Flávia Brito, oftalmologista, e o doutor Felipe Brito, cirurgião plástico, que veio para falar sobre uma técnica que não é muito fácil de falar, não, viu? Blefaroplastia. Falei certo? Falei, pra quem não sabe, é a cirurgia das pálpebras. Que chega aquele momento que a gente já tá com o olhar cansado e alguém resolve querer fazer, né? Mas por trás dessa técnica, né? Por trás dessa cirurgia, tem aí muitas histórias de quem pode, quem não pode fazer, né? Tirar dúvidas sobre as cirurgias e a gente vai conversar hoje com eles. Muito obrigada, doutor. Obrigada, doutora, pelo convite. Obrigado. E, bom, eu acho que dá pra gente começar aí do básico, né? Entender o que é a blefaroplastia. Blefaroplastia ou blefaroplastia? Blefaroplastia. E por que tanta gente procura, né? Essa então, cirurgia hoje. A blefaroplastia ela é uma cirurgia de correção do excesso de pele das pálpebras, né? Claro que isso é um modo simples de falar, é normalmente aquele paciente que tem um excesso de pele ou também tem bolsas de gordura, existem N patologias que podem acontecer, queda da sobrancelha, pitose da pálpebra, mas a blefaroplastia é a cirurgia mais comum que ela é considerada relativamente um procedimento estético, mas também tem muita coisa funcional relacionada a isso, né? Então, a gente desenvolveu a técnica da blefaroplastia a 4 mãos, porque é uma cirurgia plástica que visa estética, um cirurgião plástico, né, que seria eu, e a oftalmologista, que seria a Flávia, que também cuida da parte funcional, porque é importante a gente cuidar dos olhos, tanto da parte estética quanto da parte funcional, né? Então, existem muitas pessoas que às vezes acabam fazendo com profissionais que às vezes deixam o olho tira muita pele, deixa o olho muito aberto, ou deixa a pálpebra muito virada, isso pode gerar problemas funcionais na visão, então por isso que a gente sempre faz esse cuidado de ter a parte estética junto com a parte funcional. Então, foi um casamento, não só casamento real, mas um casamento de especialidades que deu muito certo e a gente consegue cuidar do paciente de uma forma integral, 360, né? Entendi. Então, é técnica a 4 mãos, né? Porque daí conta com esses dois profissionais. Então, é importante. E, assim, por que as pessoas acabam buscando? Assim, você falou assim, pode ser uma bolsa de gordura e tem vários fatores, né? Como é que a gente chega nesse momento de precisar, olha, preciso fazer uma correção aí nas minhas pálpebras? Não só uma questão estética, você falou também funcional. Em que sentido? Na verdade, o paciente sente um cansaço, né? É interessante, eu tive uma paciente que eu fiz cirurgia de catarata nela, ela me procurou, queria implantar uma lente para não usar mais óculos, que hoje é uma das minhas especialidades, a gente faz muito isso. E aí era uma catarata grande, eu imaginei, nossa, ela vai ter uma super melhora no pós-operatório, né? Vai ficar super satisfeita. E ela enxergava, mas ela falava, não, mas eu não tô satisfeita. E aí eu falava, gente, tratável, ela ia no consultório toda semana. E daí chegou um ponto que eu pedi vários exames, tudo normal. Daí você fica naquela, eu indico ou não, será que a pessoa vai ficar achando que eu estou super valorizando, vamos fazer também uma blefaroplastia? Mas depois que eu excluí tudo, eu falei assim, olha, só pode ser a pálpebra, não tem outra explicação. E aí ela fez a cirurgia, pensou, voltou, falou, realmente eu não aguento mais, vou fazer. Com 5 dias de pós-operatório, assim, já estava muito inchada ainda, porque a pálpebra incha bastante. Ela encontrou uma das nossas funcionárias, da nossa equipe, super feliz, saltitante, falou, minha vida mudou. Então, assim, a visão melhorou, porque realmente chega um ponto, o que acontece? O paciente não consegue ter essa percepção, mas o esforço que ele faz para compensar a queda da pálpebra, a limitação visual, aumentar o campo visual, ele cansa. Então, chega ao final do dia... Força, como se forçar o olho ele faz mesmo. É interessante o paciente, para ele perceber isso, que eu sempre falo, observa as rugas da testa. O paciente que tem um excesso de pele, ele faz uma compensação com a musculatura, né, com a sobrancelha, para tentar abrir o olho. E só que chega uma hora que essa compensação não acontece mais, o paciente cansa. Então, sente realmente essa sensação de peso, aí o olhar fica mais limitado, tem paciente que a pálpebra induz até grau, eu já tive paciente que operou a pálpebra, voltou, doutor, eu não uso mais esse óculos, não dá certo mais pra mim, porque o meu grau diminuiu. Porque ela também tá forçando menos. E porque a pálpebra induz um astigmatismo, que é uma deformidade na córnea pelo peso dela, né? Então, então, por isso que é funcionalmente importante. E outra coisa, assim, a gente percebe que o pós-operatório da blefaroplastia, você tem uma limitação do piscar, então existe, por isso que, por mais que a gente não toque na superfície do olho, existe um desequilíbrio ali em todos os profissionais quando realizam. E o fato de você ter um oftalmologista fazendo esse acompanhamento dá um suporte muito grande. Então eu falo assim, que o olhar do cirurgião plástico estético, não que o oftalmo especialista nisso não tenha, mas eu acho que tem um olhar diferente, só que o oftalmologista é importantíssimo para conseguir lidar e conduzir de uma forma
adequada e dar uma segurança para o paciente na questão das alterações de superfície. Então, eu vejo que quando passa comigo, a gente fala, o paciente fica muito mais confortável. Então, eu acho que a blefaroplastia não é uma cirurgia só estética. Ela faz uma parte funcional, principalmente na condução no pós-operatório e até mesmo no segmento do paciente. E quando a gente fala dessa cirurgia, a gente não fala para pessoa só numa idade avançada, né? Em outro momento da vida, você também pode fazer, assim, que casos, né, são indicados? Eu falo que essa cirurgia, ela não tem uma idade limite, então o paciente ele pode fazer de qualquer idade, desde que ele tenha saúde. E também não tem a idade mínima que as pessoas falam assim, eu vou fazer a blefaroplastia, mas eu sou muito novo, eu não tenho nem 40 Porque se anos. eu tive, por exemplo, a pessoa pode ter, sei lá, 30 anos, mas ela teve uma perda de peso muito significativa. Isso também pode, às vezes ela pode ter um excesso de pele, alguma coisa assim. A pálpebra em si, ela não tem... Você vê, a pálpebra, o paciente ganha peso, ela não acaba ganhando tanto peso na pálpebra também, né? Então, ela não sofre tanto com essa perda de peso. Às vezes o paciente... A sobrancelha pode cair um pouco e tal, mas ela fica um pouco mais intacta, é um pouco diferente da resto da região corporal. Porém, é muita questão genética e familiar. Então, tem pacientes que têm 30 anos que já têm bolsas de gordura, flacidez nas pálpebras, queda da sobrancelha. Aí você vai falar pra ele que ele não pode operar porque ele ainda não tem 50 anos? Claro que não. Esteticamente, se ele se incomoda com aquilo e ele tem indicação cirúrgica para fazer, dá para fazer. Então, o paciente mais jovem que a gente operou, ele tinha 32 anos e era um homem, né? Então você fala assim, é uma cirurgia só para mulheres também? Não. As mulheres, obviamente, ainda são as líderes na parte estética, né? Então a cirurgia plástica é muito relacionada a isso. Então, obviamente que a nossa procura maior é pelo sexo feminino, mas cirurgia das pálpebras é uma das cirurgias plásticas que homem mais faz também, estatisticamente. Então, em geral, as mulheres, elas se incomodam mais e mais cedo, porque elas fazem maquiagem, na hora de passar maquiagem, borra o rímel, ou não consegue passar a sombra, aí às vezes ela tem que passar muita base para esconder uma olheira, então assim, isso incomoda a mulher. O homem, ele sente diferente. Obviamente, né, a maioria não passa maquiagem, mas assim, ele vai sentir que na hora de dirigir ele fica com peso no olhar, se chega no fim do dia ele se sente mais cansado, usa muito o músculo frontal aqui, às vezes pode dar uma dor de cabeça, entendeu? Então assim, um homem, ele demora mais, e às vezes ele vai até pela esposa. Nossa, olha o seu olho, vai lá, daí ele vai lá e faz, entendeu? Então assim, são queixas diferentes, mas não tem uma idade mínima e não tem uma idade limite. O que eu falo se você tiver indicação pelo exame físico e você tiver um incômodo com aquela região do olhar, dá pra fazer. A queda não é só pelo envelhecimento, então, a genética também, como o senhor citou. Mas tem uma dúvida que isso a gente sempre escutou, né? Eu, pelo menos, sempre escutei da minha mãe. Você não pode puxar muito. Depilação a cera, afinal, derruba ou não derruba? Deixa flácido ou não deixa? Isso é uma coisa que muita gente já falou. Não depila mais a cera porque só pálpebra vai ficar... Disso. E aí? Eu acho que é mais pela questão de mito esticar, ou não é? mas... Não, é mito. É mito, Ele não né? vai conseguir fazer isso. Uma não, flacidez. Aí, é bom tirar essa o principal é familiar. Por exemplo, a Flávia. A Flávia tem 38, furou com 37, né? Ela tinha 37 anos. A família dela inteira, tanto da parte de pai quanto de mãe, tem muita flacidez. E aí a Flávia, óbvio, 37 anos, ela não tinha uma flacidez grande, não era nada assim. Mas ela já se incomodava. Por ter a facilidade, né, eu sou cirurgião plástico, a gente opera a pálpebra junto, ela examina os pacientes, ela se autoavaliou e falou, eu quero fazer, ela ficou me pedindo, a gente fez. Mas assim, isso incomodava ela na hora de maquiar e na bolsa de gordura. Então no Instagram dela tem muita fotos dela do antes e depois, vídeos que ela fazia mostrando e tal. E todo mundo chegava pra ela e falava assim, Flávia, você não precisava. É o que eu sempre falo, né? Ela fez isso por ela não fez isso porque uma outra pessoa pediu. Sim. Então, as pessoas, a maioria das vezes, elas não percebem que a outra precisa. Mas quem se olha no espelho toda vez, quem se incomoda com aquilo, viu que estava na hora de fazer, né? Então, eu mesmo não tinha nem percebido. Mas ela falou, e depois eu avaliei e falei, realmente é uma coisa pequena, mas dá pra fazer, tá? Então, e já tem pacientes, por exemplo, na minha família, meu avô tem 94 anos, não vou falar que ele não tem um pouco de flacidez, mas nem se compara ao que o pai da Flávia, que tem 60, tem. Então, assim, é uma coisa muito constitucional, né? É uma coisa que todo mundo vai passar pela vida. Não tem jeito. Como, não né? tem como fugir, Não gente. adianta fugir. Não adianta. Você pode fazer laser de CO2, você pode cuidar da pele, óbvio, isso você vai postergar.
principalmente as pessoas que têm uma tendência genética, mas não tem escapatória. Chega a hora que o próprio dermatologista encaminha pra gente, fala, olha, tá na hora de fazer a pálpebra, porque aqui não adianta eu ficar investindo em outras tecnologias, precisa ser uma coisa cirúrgica realmente, né? Então, um dia ou outro, todo mundo vai precisar fazer esse procedimento. E é claro que também, independente da idade, é bom passar primeiro passa pelo profissional, porque às vezes em alguns casos não é cirúrgico, né? Às vezes um tratamento, algo que não seja tão... Mas você sabe que a pálpebra é complicada porque a gente tem o olho embaixo. Então, os lasers mais potentes que a gente tem, que dão resultado em outras regiões do corpo, você não pode usar na região dos olhos, né? Então, eu vejo paciente que chega e fala assim, nossa, eu fiz tanto tratamento, gastei tanto dinheiro e não resolveu. Então, realmente, a pálpebra é um tecido muito fino, então ele envelhece mais cedo, né? A gente tem uma flacidez e eu percebo que cada vez mais as pessoas se incomodam e, assim, traz um olhar de envelhecimento muito grande. Tanto que tem paciente que você vê que tem uma discrepância entre a região dos olhos com o resto do rosto, né? Ainda não tem tanta ruga, mas aquilo envelhece. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela levou o marido. Cada vez mais a gente observa que as mulheres se incomodam com o envelhecimento da região dos olhos dos maridos, né? Então, ainda mais quando a mulher é um pouco mais nova e a mulher tem uma tendência a ser mais conservada, porque procura mais, né, estética, tudo. Então, fica uma coisa muito discrepante. Isso incomoda a mulher. Às vezes o marido não se incomoda, mas a esposa se incomoda. Então, hoje mesmo eu atendi. Ela falou, doutor, eu vim porque meu marido precisa fazer. Daí o marido acaba cedendo, estou aqui, vou fazer, né? Então, realmente, traz um rejuvenescimento e dá uma melhora importante na qualidade de vida, autoestima, tudo, né? E igual você falou que tem que procurar o profissional, né? Hoje eu falo que a maioria dos nossos pacientes que chegam lá na clínica para fazer cirurgia da pálpebra, grande maioria chega pela Flávia, porque o paciente, que nem ela falou, procura um oftalmologista, tem alguma coisa que está se incomodando, que ele está com alguma coisa cansada na vista, e aí a Flávia examina, e aí faz o exame, né, global da face, obviamente, e do olho, e aí ela percebe que o paciente às vezes não tem uma alteração visual tão grande, mas tem um excesso de pele relativamente importante. E aí às vezes ela já fala, olha, aqui você não tem muita coisa alterada na visão, mas talvez seja um pouco por causa desse peso da pálpebra e tal, enfim. E aí às vezes o paciente acaba vindo, né, procurando um oftalmologista, porque ele imagina que o oftalmologista é o médico dos olhos, que é realmente, né? Perfeito. E tem os dois casos, né? Quem vai pelo funcional acaba se surpreendendo com a estética, e quem vai só pela estética, mas também acaba descobrindo aí um resultado que foi totalmente funcional, né? Eu falo que existe o casadinho lá da clínica pra Flávia, né? Que é o paciente que vai fazer catarata, ele tá usando óculos, aí ele tira o óculos, aí ele olha e fala, eita, eu preciso fazer alguma coisa com esses olhos. Ou o contrário, o paciente que vai fazer a pálpebra chega lá por mim, ou chega por outro motivo, aí depois disso conhece a Flávia, vê que o paciente já tem também uma catarata, quer ficar livre dos óculos e aí já tira os óculos também. Então, é muito comum que são idades... O público, ele tá bastante nessa idade. Tanto o público da catarata, quanto o público que necessita da blefaroplastia. Perfeito. Como toda cirurgia, tem um processo aí também de recuperação, de cuidados. Essa cirurgia específica, ela tem um processo de recuperação mais fácil que outras? Como é que é? Para as pessoas sentirem aí um pouquinho, porque eu sei que é individual, né? Dói, não dói, como que é o processo? Mas assim, a pálpebra é interessante, porque eu fiz, né? Como é que é mais fácil? É mais fácil até, eu acho até interessante a gente, né? Claro que não dá ele pôr uma prótese de silicone para ele saber qual que é o pós-operatório. Mas tudo que a gente faz, a gente consegue ter uma percepção melhor, né? E o pós-operatório da blefaroplastia, ele é zero dor, não dói. Mas ele incomoda porque a pálpebra incha. E não tem jeito. Pode ser feita com laser, existe vários marketing em relação a isso, ela sempre vai inchar. Porque é um tecido muito fino, né? Então, assim, às vezes o paciente tem conjuntivite, ele fica com a pálpebra desse tamanho. Então, assim, realmente Imagina incha. um procedimento cirúrgico. Cirúrgico, né? Exato. Mas, assim, qual que é a grande vantagem? Ele cicatriza muito bem. Então, a gente tem isso a favor. Porque os pacientes têm muito medo da cicatriz, ainda mais nos olhos, né? Então, é um procedimento rápido, relativamente rápido, tem uma recuperação confortável, o paciente vai passar por aquele período, eu falo, você vai ter que ficar uns 7 dias aí mais tranquilo, isso que é o importante também da nossa equipe multidisciplinar, nós temos uma fisioterapeuta que está no fim da cirurgia para colocar o tape, que tem ajudado muito, que a gente observa que os pacientes têm um controle do inchaço muito maior, ela faz drenagens, né, no pós-operatório, então o paciente vai na clínica, faz a drenagem, se está com algum desconforto nos olhos, a gente já está lá, já faz a avaliação. Então, ele vai passando por esse processo na primeira semana, com 7 dias retira os pontos. Então, eu falo o seguinte, você trabalha com o público? Não. Então, você pode
3 dias depois, se você estiver conseguindo mexer bem os olhos, você pode voltar a trabalhar. A questão é você enfrentar as pessoas. Eu, com 5 dias, voltei a trabalhar. Eu acabei não me organizando bem na agenda. Foi desconfortável? Foi, porque você se apresentar para as pessoas daquele jeito, inchada, né? Mas não tive nenhuma limitação, assim, consegui operar. Eu lembro que tinha 6 dias do A pós-operatório. pessoa consegue dirigir Dirigir tranquilo. tranquilamente. Eu dava banho nos meus Óculos nenéns. escuro e segue. Eu dava banho nas minhas crianças com 2 dias, 3 dias de cirurgia. Né? Então, é um pós-operatório que você vai ter que se afastar pela questão, né, de você estar, assim, inchada, tudo, mas não é doloroso. O que faz você, como incha, você tem uma dificuldade um pouquinho maior no piscar no início, então isso leva a um olho seco, que a gente consegue dar um suporte controlando com o uso de colírios e fazendo avaliações, mas no geral, o paciente, assim, com 7 dias tá inchadinho ainda, claro, mas com 15 dias já consegue voltar, fazer academia, passar maquiagem, né? Então, voltar à vida normal com 30 dias já tá liberado praticamente para 100%. E é uma cicatriza muito rápido, com uma qualidade excelente e o resultado é rápido também. A gente fala que é uma cirurgia de pequeno porte, que dá para ser feita de forma ambulatorial, ou seja, com uma sedação ou até com anestesia local somente, o paciente acordado. Então, uma cirurgia bem tranquila, pós-operatório relativamente tranquila. A parte mais chata é o olho seco, que fica, que é temporário, que volta. E a gente sempre fala que numa cirurgia plástica estética, o resultado final, por mais que as pacientes sejam mais ansiosas, é com 6 meses. Então, é um processo, mas a cirurgia da pálpebra é uma coisa impressionante, porque com 30 dias, igual a Flávia falou, a cicatriz fica ótima já, o paciente já tá super bem e ele consegue voltar à sua rotina mais rápido. Claro, aquelas pessoas que lidam com o público, ou que ficam num ambiente muito quente, ou que faz esforço, né? É óbvio que daí vai ter que ter um tempo maior, né? E outra coisa importante é, você tem um evento importante para ir, um casamento, uma formatura, né? Uma festa, uma viagem, se programe para fazer isso bem antes. Porque Perfeito. cirurgia é cirurgia, né? O paciente precisa desse tempo aí, de pelo menos aí uns 45 dias, 30 dias antes do evento, para poder se organizar, cicatrizar e ficar bem, né? Para poder curtir aquela programação que ele tem. Se não tiver esse tempo, o que a gente recomenda é, faz o que você tem que fazer, depois vem e faz o procedimento. Não Que daí você adianta vai querer ter... fazer uma trilha depois, né? Não adianta. Exatamente. Não, porque eu já fiz uma trilha uma vez com uma pessoa que, depois de pouco tempo de fazer uma cirurgia, e era a do nariz, menina, e passou mal, Claro. deu sangramento, tudo. Eu falei, meu Sim. Deus, como que você vai fazer isso? Exato. Tá maluco? Não. As tem pessoas como. vão banalizando. Ah, é simples, né? Então, Não. infelizmente, São processos olha, que têm que ser respeitados, Exato, né? Pra ter exatamente. segurança, pra ter resultado Exato. e credibilidade também, Sim. né? Tem que respeitar tem todos os que Com certeza. processos. respeitar, exatamente. E eu acho que também. E essa questão de respeitar em relação à estética, porque a gente sempre quer alguma coisa, né? Às vezes eu olho um perfil, a pessoa, pô, ela fez isso, eu quero ficar igual. Mas cada pessoa também tem o seu individual. Sim. E é legal também na clínica, vocês conseguem também trabalhar com essa harmonia, justamente para não perder a harmonia do olhar, Sim. da pessoa continuar com uma coisa mais natural possível, mas Sim. com aquele olhar saudável, né? Porque também ninguém quer aquele olhar que, meu Deus, você realmente fez uma cirurgia. Aham. Exato. A gente exatamente. percebe que os A pacientes naturalidade procuram. é o que mais se busca hoje. Eu falo que hoje claro, né? A gente fala doido pra tudo, mas eu falo que o natural é o melhor. É você olhar pra pessoa e falar assim, nossa, você tá bem, o que você não sabe dizer o que você fez. Entendeu? Eu falo que esse é um resultado ótimo, que as pessoas não sabem dizer o que você fez. A cirurgia da pálpebra é uma cirurgia que, assim, dificilmente as pessoas vão conseguir perceber que você fez alguma coisa. Primeiro, que não tem cicatriz para entregar, né? Que a cicatriz praticamente some. Segundo, claro, se a paciente tiver, às vezes, uns 80 anos e não tiver zero flacidez, você vai desconfiar que ela já fez alguma coisa na vida, né? Mas, às vezes, ela tá tão natural que não aparenta. Então, a busca que a gente quer entregar para os nossos pacientes é isso. E saber que cada um é cada um, né? Tem pacientes orientais que a gente opera, tem pacientes que às vezes querem... Existe uma cirurgia que chama ocidentalização, que é quando o paciente oriental ele quer ficar com o olho um pouco mais aberto, tá? É possível fazer? É possível fazer. Então, assim, tem pacientes que gostam de ficar dessa forma, tem pacientes que não. Então, tudo isso a gente vai respeitar bem de forma individual, né? E sabendo que existe uma limitação, né? Não tem como a gente transformar a pessoa em uma outra pessoa. A gente vai... O que eu sempre falo pro paciente pega uma foto sua, jovem, e lembra de você. A gente vai tentar te transformar
nisso daqui. Tá? Sempre em você, em né? você. Não é numa outra pessoa, no olho da sua amiga, no olho da modelo, no olho da blogueira, que isso é uma coisa que a gente sempre trabalha também na hora do pré-operatório. Sempre respeitando a identidade de cada paciente. Exatamente. Perfeito. Acho que é isso, doutor. Obrigado, doutora. Obrigado, Obrigada a tá? você. Acho que sempre que a gente fala de saúde, independente, né, se é parte estética, se é parte funcional, a gente precisa trabalhar com informação, né? Sim. Acho que isso é o mais importante. Sim, aham. Para garantir a segurança dos pacientes e acho que satisfação, né? Sim, Exatamente. exatamente. Chega de gente no consultório frustrada. Exatamente. Porque isso acontece o tempo todo. Eu falo que assim, cirurgia plástica, ela é muito mais uma coisa de se trabalhar a autoestima e a autoimagem do que uma coisa física, né? Porque às vezes tem mulheres que são lindas, que estão lindas, que eu olho, que elas não se enxergam assim, né? E às vezes, é o que eu sempre falo, uma paciente que é uma nota 3 e vira uma nota 8, a mudança foi tão grande que elas, né? A paciente que às vezes é uma nota já 9, vira um 9,5, porque obviamente a perfeição que seria 10 não existe, né? Não tem ninguém perfeito no mundo. A mudança é tão sutil que às vezes ela não se enxerga. E aí às vezes ela fala, gente, mas assim... E aí você vê que na verdade é uma coisa muito por trás da autoestima, de como ela se enxerga e tal. Então isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito. Eu falo de cirurgia plástica, é uma especialidade que a gente tem que trabalhar também com o psicológico da paciente. No entanto que hoje na nossa equipe multiprofissional existe uma psicóloga que faz o pré e o pós-operatório desse paciente, porque é um momento que o paciente, não da cirurgia da pálpebra, né? Pálpebra mais Da cirurgia da pálpebra mais tranquilo, mas que é uma cirurgia que o paciente tem ele fica mais debilitado fisicamente, mas mentalmente também. Ele fica restrito, ele não consegue fazer as rotinas dele, aí dá uma deprê, fica ansioso. Então, trabalhar essa parte mental é super importante pro pós-operatório também, tanto pro pré quanto pro pós. Perfeito. Então, quem quiser, né, marcar uma consulta, como é que a gente pode encontrar os profissionais, a equipe de vocês? Puder falar o Instagram, o consultório, enfim, onde que a gente pode encontrar tanto o Dr. Felipe quanto a doutora Flávia? O meu Instagram é Dr. Brito e o da Flávia. É a doutora Flávia Sotolani Brito. Perfeito. E aí é só entrar em contato por lá. Isso. Então, tem o Instagram da clínica, que é FB Clinic. Todos eles têm o link, né, para agendamento. Entre em contato e a pessoa pode, né, decidir ou passar com o Felipe ou comigo, né, a consulta. E aí a cirurgia é sempre feita por nós Por dois. nós dois. Perfeito. Muito obrigada pela Obrigada, presença de obrigada a você, vocês, tá? viu? E até o próximo, gente.